Os eleitos no Porto Canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Vamos à análise política semanal ao longo dos próximos minutos. Para isso são nossos convidados Francisco Sousa Vieira, deputado do PSD, e Eduardo Teixeira, deputado do Chega. Muito obrigado aos dois pela presença nesta edição. Vamos falar ao longo deste programa da moção de censura apresentada pelo Chega na última sexta-feira no Parlamento e que teve apenas os votos a favor do próprio Chega e também de Miguel Arruda, que, como sabemos, é agora deputado não inscrito. Vamos à análise. Eduardo Teixeira, começo por si, já que o Chega propôs esta moção de censura. Vimos o primeiro-ministro Luís Montenegro, durante toda aquela tarde, a dizer que tinha dado mais justificações e explicações do que aquelas a que era obrigado. O Chega, mesmo assim, não ficou convencido. Antes de mais, boa noite, agradeço o convite e cumprimento o Francisco, cumprimento também nesta casa importante de debate do nosso norte, três nortenhos aqui à mesa, dizer-lhe o seguinte: o Primeiro-Ministro de Portugal prometeu dizer tudo, mas eu diria que quase nada disse, porque a moção de censura tem 4 páginas, tenho aqui na minha frente, era-lhe perguntado várias questões sobre a sua atividade enquanto sócio-gerente de uma sociedade muito nova, criada em 2021. Nada disso, não se referiu aos clientes, referiu-se a setores de atividade. Perguntou-se-lhe coisas que tinham a ver com o Estado Silvério regalado no texto da moção de censura, nada disse. Também sobre o Secretário de Estado, Jean Barroca, por ter sido líder do PSD do Fundão e pelas adjudicações de forma direta que teve de contratos superiores a 100 mil euros, e também nada disso. Também questões ligadas à Sra. Ministra da Justiça numa pasta nuclear no Governo, e nada disso. Brindou-nos só apenas com uma informação numa folha em branco, numa folha de Excel, de 14 anos de rendimentos para trás, entre o ano de 2010 e o ano de 2023. Algo que até nem se tinha pedido. E, portanto, foi o único dado que ele introduziu em cima da mesa. Sabíamos que ele foi deputado durante grande parte deste prazo. Portanto, foi deputado entre 2000 ele foi deputado entre 2005 ou 2001, já não sei bem, mas penso que desde 2005 até 2020 e até 2018. E, portanto, grande parte desses rendimentos derivam da sua atividade de deputado. Uma ínfima parte, nomeadamente, por exemplo, no ano de 2012-2013, todos os portugueses tiveram o subsídio de Natal cortado, o subsídio de férias, e todos tiveram um corte de rendimentos. O Luís Montenegro, nos rendimentos que nos apresentou, teve um acréscimo de rendimentos, e que os seus rendimentos só 20% do deputado do total que ele teve naquele ano. Mas isso nem sequer lhe tinha sido perguntado, nem é isso que está em causa. O que está em causa é, em termos de transparência, percebermos quem são os clientes. Ele anunciou numa resposta que deu à comunicação social, que era o Grupo Cofina, mas falou em alguns ramos de atividade. Eu próprio, no debate da moção de censura, lhe perguntei, porque ele tinha, no curto espaço de tempo em que ele teve, que tinha sido deputado e que teve na privada, foi presidente da mesa da Assembleia Geral de 2 empresas, a Rádio Popular e o Grupo Simoldes. Eu perguntei-lhe se fazia parte deste rol de clientes, e ele não disse, apesar de ter dito que havia um grupo grande de retalho, com não sei quantos, 2,5 milhões de clientes, mas não confirmou, nem confirmou quando o Pedro Nuno Santos falou no Grupo Solverde e lhe questionou o facto de, em 31 de dezembro deste ano, a concessão do jogo terminar, e, portanto, são concessionários do Estado, e também não sabemos muito mais do que isto. E isto é muito importante em termos de transparência, porque a Lei 59 de 2000 a lei que regula os titulares de altos cargos públicos, nomeadamente ao nível do Governo, diz lá, e precis verbis, que tem que saber quem são de forma direta e indireta os clientes públicos ou privados, individuais ou de empresa,
e que já saiu, depois do debate da moção de censura, num órgão de comunicação social, a dizer que ele estaria obrigado a dizer quem eram as empresas com quem trabalha. E, portanto, eu diria que as dúvidas adensaram-se após o debate. Ele não respondeu aquilo que tinha sido pedido, optou por entregar uma folha e saúde o facto, não era obrigado a fazê-lo, de ter apresentado a sua declaração de rendimentos. O facto é que não apresentou aquilo que é importante saber, que é que serviços presta e prestou a Spinum Viva, dentro dos vários CAIs com faturação emitida desde a sua fundação em 2021, uma vez que o negócio também, pelos vistos, é nulo, a transição da cota para a sua esposa, quem foram e são atualmente os clientes desta sociedade, que ligações empresariais existem ou existiram com a Câmara, por exemplo, de Espinho, de Vagos, ou outras do PST, que relação de negócios com entidades, por exemplo, com o Banco de Fomento, quando ele era advogado e sócio da SPIM. Outra questão, ele vendeu a sociedade da SPIM na mesma altura que também vendeu a Spinum Vida, mas antes de o vender, contratualizou em janeiro de 2022 um contrato de assessoria jurídica com o Banco de Fomento, que agora tutela pela via do Governo de Portugal. Com quem trabalha efetivamente esta empresa, uma vez que a esposa é educadora de infância, penso que está ligada a uma associação da Câmara de Espinho, o CAI imobiliário foi averbado com que intuito, já percebemos que tinha a ver com a sua herança, mas é um perigo nesta questão da lei dos solos. Que remunerações teve e a quem pagou? Como é que uma empresa que tem um capital social de 5 mil euros tem 400 mil euros de lucros acumulados? Mas é altamente rentável. Na opinião do Chega, eu diria o Primeiro-Ministro que se devia calhar satisfazer... são poucas as empresas que com 5 mil euros de capital, 6 mil euros, peço desculpa, de capital social, conseguem alavancar 400 e tal mil euros de lucros acumulados. E que remunerações e a quem pagou esta empresa? Mas na opinião do Chega após a saída em julho de 2022, que afinal de contas percebemos que não saiu. E porquê que ainda está a sede da empresa na casa onde ele reside e porquê que ainda está o número de telemóvel dele? São várias as dúvidas que nós temos que têm que ser esclarecido, mas temos o preceito legal e o preceito legal é que tem que ser cumprido. A lei dos titulares dos cargos públicos ao nível do Governo diz que tem que se dizer quem são os clientes desta empresa do qual ele participou e pelos vistos ainda participa, porque o negócio parece que é nulo. E se isto era tudo conhecimento do Primeiro-Ministro. Da parte do Chega, censurar o Governo por ter apostado no IRS jovem, isentado IMT de imposto de selo, com os votos os Chega. Jovens na compra da primeira casa. Mas aí estamos de acordo. Da parte do Chega. Francisco, aí mas estamos de acordo. Estamos de acordo. E se foi o Chega que viabilizou o IRS porque é que apresenta uma moção de censura a um governo? Mas eu digo isso claramente. Feito um debate todo em torno do Primeiro-Ministro. Responder às questões que estão então na o Chega moção de está a admitir que desperdiçou um instrumento leu a moção de censura. que legitimamente pode usar para fazer uma manobra de diversão. Mas leu a moção de censura. Então sabe que estão esses casos aqui. E o debate que nós fizemos na sexta-feira, as perguntas não foram respondidas. Acabou por correr muito mal ao Chega, porque uma moção que seria de censura transformou-se numa moção de confiança. Não. Porque aquilo que os partidos porque o Partido Socialista disse que chamaria... O Partido Socialista disse isso, mas de facto o Partido Socialista também não foi... Disse, mas também não foi capaz de censurar este governo pelos mesmos motivos que já aqui elenquei. Lá está, porque não quer reconhecer quem lidera a oposição foi ao Chega. Há algo profissional, como aconteceu na passada já o disse, temos rendimentos, mas não diz respeito à transparência deste governo, deste Primeiro-Ministro. Estamos conversados. Não. Foi mais uma sexta-feira que poderia ter sido evitada. Eduardo Teixeira, mas há aqui também uma questão levantada por Hugo Soares, também a meio deste debate parlamentar, e que tem a ver também com deputados do próprio Chega que têm imobiliárias e que estiveram a legislar sobre esta matéria, nomeadamente quando esta lei foi debatida no Parlamento. Aí o Chega já não vê conflito de interesses? Eu acho que deviam ver os documentos que o PSD entregou na Assembleia da República. Em primeiro lugar, entregou um documento do deputado Pedro Peçanha em que em 2022 renunciou à gerência e em 2024 essa sociedade está extinguida. Portanto, não tem qualquer tipo de conflito de interesses. Em segundo lugar, entregou documentos do deputado José Dias Fernandes, que é um deputado da imigração e que faz parte de um órgão social de uma empresa. Mas nós não criticamos que tenham as empresas. De gestão patrimonial lá fora e que não tem atividade imobiliária em Portugal. E, portanto, outro tiro ao lado.
Em terceiro lugar, a deputada Felicidade Vital, também desde fevereiro de 2022, antes de entrar no Parlamento, em campanha eleitoral, renunciou à sociedade do que o marido desempenha a sua atividade de reconstrução de imóveis. Muito bem. Tirou ao lado. E em quarto lugar, o deputado Filipe Melo não tem atividade, como a imprensa já noticiou esta semana, não tem atividade desde 2016. Portanto, não percebo quais são os casos que o Partido Social Democrata apresentou. Apresentou 4 casos e se formos ver os documentos, não está lá... Agora, o deputado Pedro Pinto fez uma pergunta ao deputado Hugo Soares no último debate que teve numa televisão este fim de semana. Quantos do PST estão nessas condições? Ele não respondeu. Mas há aqui uma questão, Eduardo Teixeira, não respondeu. Que é a seguinte... E eu pergunto ao Francisco, dá-nos a garantia que não há nenhum deputado nessas condições? Tem imobiliária? Não. Dá? Nós não estamos a criticar que haja deputados nessas condições. Não, mas ele acusou. O PSD e eu estou a dar a justificação de todos os quatro. Vamos ouvir o Francisco. O que o PSD e o Governo diz é que em relação a um deputado que possa ter uma cota numa empresa e em relação a um deputado que não tem empresa nenhuma, estão exatamente nas mesmas condições de qualquer eventual conflito de interesses em relação ao enquadramento da lei dos solos, cuja alteração em nada afeta. Mas, Francisco, então que digam só quais são os clientes que teve. Mas nada. Nos registros de interesses. Não está. Eduardo Os Teixeira, deputados têm um portal da transparência para fazerem a sua declaração de interesses. Mas repare, e repito, não há mal nenhum nos deputados do Chega terem cotas nestas empresas. O que está em causa não é isso. Da mesma forma que o Partido Socialista há de ter e outros deputados hão de ter. O que está em causa então está a admitir que sim. Pronto, muito bem. Não, o que eu estou a dizer é que ter uma empresa ou não ter uma empresa é exatamente igual. Ou seja, aquilo que o Chega acusa de um eventual conflito de interesses não tem projeção na realidade. Eu já respondi nos 4 casos. Pode ter acesso à lei dos solos, às alterações teve legais. acesso como eu tive. Repare, a estes documentos. E viu, por exemplo, que o PSD entregou uma declaração comercial de um deputado que a sociedade foi extinguida, que ele renunciou à gerência 22 e em 24 já nem existia a empresa. Acha normal? Repare, só para dizer que são 4. Que o Chega está a ir ao limite de abrir um precedente. Quem está a ir ao limite? Que não é compaginável com o debate democrático. O Chega tem que ser um de cada vez, senão lá em casa não o que está aqui em causa, eu estou a responder, o que está aqui em causa é o Sr. Primeiro-Ministro foi alvo, o Governo de Portugal foi alvo do que é preceito legal, a apresentação de uma moção de censura. Muito bem. E essa moção de censura foi o líder do Partido Socialista até disse, se isto fosse uma moção de confiança, eu aprovaria, eu chumaria. E, portanto, o Governo não existia. Portanto, não tem confiança. O problema é que é o Chega, é sempre a mesma questão. O Partido Socialista não permite que o Chega faça o seu escrutínio e ainda bem que o faz. Agora, feito na sexta-feira. Há aqui uma série de questões, nomeadamente uma delas que diz aqui 26 mil lugares nomeados em 10 meses na função pública. Bateu recordes. Mas, Eduardo Teixeira, isso leva-me à minha pergunta. Essas questões que são levantadas pelo Chega na moção de censura, essas perguntas não poderiam ter sido feitas num simples debate parlamentar? Era necessário uma moção de censura ao Governo? Não, vou-lhe dizer o seguinte, foi dado um prazo ao Sr. Primeiro-Ministro para que ele respondesse e o Sr. Primeiro-Ministro optou e criou o silêncio. Aliás, estar à vontade um membro do Partido de Coligação do Francisco, ou seja, do PST, António Lopes Xavier, disse que isto não era possível, estar o país à espera das respostas do Sr. Primeiro-Ministro e se não fosse no debate de censura, não havia um debate. Agora, o debate que foi inconclusivo e que adensou as dúvidas, não há dúvidas sobre isso, porque o Sr. Primeiro-Ministro fechou-se e não disse quem eram os seus clientes. Isto parece que não é importante. Olha, a dúvida que o Partido Socialista levantou, a dúvida da empresa Solverde, foi a dúvida que o Partido Socialista entendeu pôr em cima da mesa. É pôr em causa a atividade futura deste grupo empresarial que tem 4 casinos em Portugal, que vai ter que concorrer antes de 31 de dezembro, dentro de poucos meses, e afinal de contas, se é verdade o que diz o Partido Socialista e que introduziu no debate e que o Sr. Primeiro-Ministro não desmentiu, fica numa situação muito complexa. E, portanto, eu volto a dizer, a questão da lei dos solos foi o PSD que teve. O Chega quis lançar para lançar sobre todos os políticos deste país, teve casos sérios, membros do governo, quem teve casos sérios de atropelar uma criança, com taxa de alcoolémica, foi o deputado do PSD. Foi o PSD que tem deputados. Temos que ouvir o Francisco, já lhe dou a palavra. Que estão indiciados e que estão acusados pelo Ministério Público no âmbito do Tutti-Frutti. Portanto, seja sério na sua análise. Os casinhos são do PSD. Os casos políticos são do PSD. Sabendo que não houve esclarecimentos por parte do Primeiro-Ministro, disse-o,
Repare, o Chega e o PS dizem que não houve esclarecimentos suficientes e ao mesmo tempo dizem que foram dados informações e detalhes a mais. Eduardo, sobre a origem do problema, a lei dos solos, o Chega também podia ter tido outro papel, porque deixou esta lei passar e se não passasse, provavelmente não teríamos agora todos estes casos. Ela não foi votada na especialidade, veremos esta semana qual é o desfecho. Portanto, isso quer dizer que o Chega admite mudar a posição? O Chega admitiu na especialidade haver contributos que melhorassem aquele documento. E entendemos porque, tristemente, pelo governo do Partido Socialista, a execução orçamental, a execução do PRR está muito má e o PSD não conseguiu dar a volta a essa questão. Deu. Está a dar, está. E em termos... Mas o PS, eu sou factual, sim, não, isso o Partido Socialista foi o mais... que atrasou muito mais esta questão. E, portanto, tudo o que seja para criar melhores condições, nós estamos aqui disponíveis. Agora, criou-se um problema, que foi perceber que até o Ministro da Tutela veio vender neste espaço de tempo a sua cota. Então, se não há problema nenhum, também não entendo porque o fez. Já foi devidamente esclarecido por parte do Ministro. E um secretário de Estado que lidava diretamente com a questão foi aceito pelo seu Primeiro-Ministro. O Ministro tinha mais de 25 anos nesta empresa. Portanto, já foi Francisco, que é mais casos e casinhos. Repare, o Chega veio dizer que este é o governo da Remax. E eu pergunto, mas há conflitos de interesses com a Remax? Há algum tipo de interesse por parte do Chega de estar a fazer promoção e publicidade a uma agência imobiliária? Repare, nós não podemos ir a este limite. Nós não podemos ir ao ridículo de estar a procurar conflitos de interesse onde eles não existem e isso o Chega vai fazer enquanto não, por isso é que nós queremos só esclarecer. Nós só queremos esclarecer. Mas para que os portugueses tenham confiança nas instituições, não é assim. Os casos que aparecem têm que ser devidamente esclarecidos. Não é só dizer assim, olha, esta é a minha folha de rendimentos. Ao longo destes anos, desde 2010, quando até se foi votada desde 2005 ou 2004. Mas a explicação em concreto é que o Chega quer do Primeiro-Ministro é a questão dos clientes, porque ele disse que deu dados... Eu já disse. Precisamente, olha, desde 2022 o Sr. Primeiro-Ministro vendeu a sociedade à esposa, mas pelo visto o negócio é nulo. Quem é que desempenhou a partir daí a atividade na empresa? Mas ele também disse que não se queria desfazer do património que os pais lhe deixaram. Que tipo de atividade de consultadoria foi feita e que faturas foram emitidas? Quem foram os beneficiários? E que tipos ele disse que a consultadoria que foi feita foi na área da proteção de dados. Com o Grupo Cofina, mas não explicou os outros. O Grupo Cofina foi o da proteção de dados. Não explicou os outros. E também não disse quem são os outros. E não disse quem é que os fez. Porque supostamente a esposa e os filhos não são da área da questão. Mas aqui o que está em causa é esclarecimentos em abono do que é normal em democracia. Quando se põe a questão... Isto não é normal em democracia. Deve haver um cabal, como o Sr. Primeiro-Ministro disse, e muito bem, vou ao Parlamento para explicar tudo em relação a isto. O problema é que depois no Parlamento não respondeu às perguntas de todos os partidos em relação aos clientes. Houve aqui, Eduardo Teixeira, gostava de fazer esta pergunta. Gostava de fazer esta pergunta antes de fecharmos. Francisco, poderei ainda dar-lhe um minuto para depois responder. Mas há aqui um momento neste debate, além de todas aquelas acusações que foram feitas por parte dos outros partidos, de que o Chega estava a usar isto para desviar as atenções daquilo que foram os casos conhecidos nas últimas semanas na bancada parlamentar do partido. Há aqui, e há pouco o Eduardo já referiu a intervenção do deputado Rui Cristina, em que Luís Montenegro diz que não fica bem a alguns deputados que estão agora no Chega e que fizeram parte do PSD, creio que refere também o nome de Eduardo Teixeira, fazerem aquele tipo de intervenções e aquele tipo de figuras. Estou a citar aquilo que foi a frase de Luís Montenegro. Ficou aqui, de certa forma, melindrado com este pedido de decoro do Primeiro-Ministro? Não, eu não vou comentar a frase que teve o deputado Rui Cristina. Ele apenas falou da saúde. E foi em resposta a esse pedido de esclarecimento da saúde que o Sr. Primeiro-Ministro respondeu como respondeu. Portanto, não vou estar a comentar, porque até não teve grande resposta e a pergunta foi muito factual, mas isso não me compete a mim questionar. O que me compete a mim dizer é, hoje temos um problema que ficou por parte de todos os partidos no fim do debate dito que as dúvidas se mantêm. E, portanto, eu acho que se adensaram as dúvidas. Sousa Vieira, Eduardo Teixeira, estaremos certamente mais à frente para outros debates. Muito obrigado pela vossa presença nesta edição dos Eleitos. Assim agradeço-lhe também ter estado connosco. Muito obrigado e até à próxima.